Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora, me dá vitória nessa hora. Bom dia, feliz sábado. O maior milagre já aconteceu. Você acordou com vida e o sangue do Senhor Jesus já foi derramado na cruz do Calvário por nós. Então, hoje é mais um dia de vivermos o milagre da salvação em Jesus Cristo. Mais um dia. E eu tenho hoje uma palavra para você, dando continuidade, Lucas capítulo 2. Eu vou ler uma passagem que dos 4 evangelhos só aparece em Lucas. Lucas capítulo 2, eu quero ler a partir do verso 39. Essa passagem que você vai ler comigo agora só aparece em Lucas. E quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, ora, todos os anos, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressaram eles, terminados aqueles dias. Ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o souberam seus pais. Pensando, porém, que eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, procurando-no entre os parentes e conhecidos, e como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos.
E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Eles não compreenderam as palavras que ele lhes dizia, e desceu com eles, foi para Nazaré e era-lhe sujeito. Sua mãe guardava no coração todas estas coisas, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Palavra do Senhor. Primeira coisa que eu quero dizer hoje, nessa manhã, é que não basta que Jesus nasça no meu e no seu coração. É preciso que Jesus cresça. E quando eu leio crescia e se fortalecia, cheio de sabedoria e graça sobre ele, eu imagino que eu e você precisamos buscar sermos edificados por Jesus, de maneira que Jesus que nasce no nosso coração, ele também possa crescer, no sentido de que eu e você, a gente se abra para se deixar conduzir mais pelo Senhor Jesus. É isso que faz Jesus crescer em nós, quando a gente vai para segundo plano e coloca em primeiríssimo plano a vontade do Senhor. Bom, esse é um texto interessante. Jesus tinha aqui 12 para 13 anos. Eles foram cumprir um costume daquela cultura, daquele povo. Eles sobem para Jerusalém. Só que quando voltaram, não se deram conta que Jesus não estava com eles. Deixa eu dizer algo para você. Às vezes a gente segue a nossa vida e não se dá conta que estamos caminhando sem o Senhor Jesus. É terrível essa experiência de você perder uma criança, não é? Que está sob nossa responsabilidade, pode ser um filho, pode ser um sobrinho, pode ser o filho de alguém, é terrível. Uma criança se perder num supermercado, num centro comercial, num shopping center, não é? Numa praia, num parque, num lugar com muitas pessoas, é desesperador. E eu tenho certeza que posso fazer uma comparação aqui. É desesperador perder Jesus de vista. Uma das lições dessa passagem é justamente essa. Não podemos perder Jesus de vista. Ele nasceu no meio do seu coração, ele se entregou na cruz em favor de cada um de nós, ele nos trouxe salvação derramando seu sangue ali na cruz, não é? Ele está à destra do Pai, ele intercede em nosso favor, nós oramos em nome de Jesus, porém, não podemos perder Jesus de vista. E aí, quando a gente sente esse é o caminho, não é? Quando a gente nota que estamos sem Jesus, precisamos voltar. A fé, a jornada cristã envolve uma jornada de arrependimento, de conversão, de mudança de caminho, de vida, de mente. Então, eles voltaram. Quando a gente acha que está no caminho errado, o que é que precisamos fazer? Precisamos voltar para Jerusalém, para o lugar da comunhão, para o centro da adoração. A gente volta para a essência. Talvez você já teve muitas experiências com o Senhor Jesus e agora você se sinta distanciado. É necessário voltarmos. Todo dia é dia de voltarmos, nos voltarmos para Deus, nos voltarmos para a essência. Você adquiriu um emprego, ficou feliz com a notícia e depois aquilo foi banalizado e agora você até reclama do seu trabalho. Você queria muito uma casa, Deus te deu uma casa e agora você não cuida dessa casa, já caiu na mesmice, já foi uma experiência banalizada. Você queria tanto uma família, um marido, uma esposa, filhos e agora briga dentro de casa. Olha, hoje é dia da gente voltar. Voltar para Jerusalém. Voltar para onde a gente pode encontrar o Jesus que perdemos de vista. É interessante que no início eles ainda achavam que pudesse estar com alguém. A nossa experiência com Jesus é uma experiência pessoal. Não está na religião, não está no parente, não está na tradição daquela família.
está na sua busca pessoal, não adianta, não estava com ninguém, estava em Jerusalém. Maria faz uma pergunta que mostra muito da maneira como a gente lida por vezes com o Senhor Jesus. Ela fala assim, por que você fez isso com a gente? E às vezes a gente se volta para Jesus e fala, Jesus, por que está acontecendo isso comigo? Por que isso está acontecendo na minha vida? Quando na verdade, eles é que deixaram Jesus para trás. Jesus estava no mesmo lugar. Jesus está no mesmo lugar, Isilda, Lúcia. Jesus está no mesmo lugar, tia Neuza. A gente precisa voltar o coração para a essência, mudar de caminho, regressar para onde a gente perdeu. Aonde é que a gente perdeu, Nasa? Onde é que a gente perdeu? E a gente regressa. E aí a pergunta é o contrário, né? Muitas vezes a gente quer colocar Jesus contra a parede. Ele que poderia nos colocar contra a parede, mas sabe o que ele está fazendo hoje? Nessa manhã, Estela, sabe o que ele está fazendo com a gente hoje? Ele está permitindo ser encontrado. Jesus está de braços abertos no momento que nosso coração, mente, no momento que nossos pés e mãos, lábios se voltam para Jesus, ele está lá. Ele chega para Maria e diz o seguinte, Maria, não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Sabe onde é que a gente encontra Jesus? Quando a gente faz a vontade do Pai. Quando você ama teu irmão, você está fazendo a vontade do Pai. Eu sou pai, eu não gosto de ver meus filhos brigarem, eu gosto que eles vivam bem, em união, isso me traz alegria. Eu como pai, a Bíblia diz o seguinte, vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai celestial, não é? O que é que Deus quer de nós? O que é que Deus quer de você nesse sábado? Quando a gente cumpre a vontade de Deus, encontramos Jesus. Jesus não vai ser encontrado porque iremos frequentar um templo religioso, isso tem toda a importância, mas não é isso que nos faz encontrar Jesus, mas é quando nós fazemos a vontade de Deus. Quando eu vou à igreja e isso me edifica e me fortalece para fazer a vontade de Deus, é uma bênção. Porém, quando eu vou e achando que somente porque estou cumprindo aquele ritual, eles foram à festa, eles cumpriram o ritual e não foi o suficiente para que eles não perdessem Jesus de vista. Tem muita gente, talvez, dentro de uma igreja, mas perderam Jesus de vista e a proposta do Evangelho é que Jesus nasça no nosso coração, ele cresça, ele se fortaleça dentro de nós e nós não percamos Jesus de vista. Por que é que me procuráveis? Às vezes a gente está procurando da maneira errada. A maneira certa de procurar é cumprindo a vontade do Pai. Ele fica ali no meio dos doutores da lei e eles se admiravam, segundo a inteligência, as respostas que Jesus dava. Sabe o que é maravilhoso? Quando eu encontro Jesus, ele sempre traz resposta para a minha vida. Jesus tem a sabedoria para me dar que eu preciso para viver esse sábado. Jesus tem as respostas que eu preciso para as perguntas que ninguém sabe responder. Esse é o Senhor Jesus. Que a gente não perca Jesus de vista. No que fizermos, estando entre os nossos, fazendo o nosso trabalho, cumprindo afazeres, que não percamos Jesus de vista. Quando a gente tem uma criança que está sob nossa responsabilidade, a gente atenta sempre para os lugares perigosos, onde a gente possa perder aquela criança, um acidente acontecer e pode ficar tranquilo, nada vai acontecer. Basta que teus olhos contemplem Jesus e não o percam de vista. Pai, oramos a Ti nessa manhã para que nenhum de nós perca Jesus de vista e se de alguma maneira, Senhor, nos distanciamos de Ti, leva-nos esse caminho de volta, nos conduz a esse regresso em que a gente Te encontra onde Te perdemos, que possamos subir para Jerusalém, para o lugar da comunhão, para esse centro de adoração, que possamos cumprir a Tua vontade, que possamos Te encontrar, Jesus, ao fazermos a vontade do Pai. Mostra-nos qual é a vontade do Pai.
naquilo que fizermos, naquilo que falarmos, naquilo que pensarmos e sentirmos, que possamos cumprir a vontade do Pai. E assim não percamos de maneira nenhuma Jesus de vista. Que Jesus cresça em nós. Que Jesus nos fortaleça para crermos ainda mais no seu nome. Essa é a nossa oração, Pai, nesse sábado, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Bom sábado, feliz sábado, Estela, Nasa, Lúcia, Isilda, Gilson Edileu, Zabilene, Lourdes Gonçalves, Sueli de Souza, que está lá em Portugal, curtindo a Pontinha, minha tia Neuza e a minha esposa, Daniele, que a gente tenha um feliz sábado e que não percamos o Senhor Jesus de vista. Deus abençoe a todos.